Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Feminismo, Subjetividade, uma conversa entre direito e psicologia. Eu sou Thaís Seguesi, psicóloga, divido mesa com a minha mãe, doutora Simone Seguesi, advogada. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, advogada também, doutora Renata Bueno, que foi primeira coordenadora da Unimep, Universidade de Piracicaba, e primeira corregedora do município de Piracicaba. Isso fico pensando que traz uma pressão gigantesca, né? Primeiro eu vou passar para vocês se apresentarem, darem um oizinho para todo mundo que está nos assistindo e depois eu continuo mais um pouquinho. Oi, pessoal. Estou tão feliz hoje com a Renata aqui, estou muito feliz. Nós vamos ter um debate, vamos continuar aquele tema sobre a mãe, né? O mês das mães, com a perspectiva da Renata. Meninas, muito honrada pelo convite, muito feliz de poder estar com vocês mais uma vez e da gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema tão bacana. Vamos lá então, né? Falando um pouquinho mais sobre a sua vida, você se empenhou e se dedicou muito à carreira profissional, né? E eu vejo nas suas redes sociais que você não abandonou a vida social e familiar, né? Então, a partir da frase da Simone de Beauvoir, filósofa, a gente ficou porque ela traz, né? Não nascemos mulher, nos tornamos mulher. Eu fiquei pensando como que você se tornou essa mulher hoje, né? Como que você chegou aqui hoje? Como foi toda essa trajetória pensando em uma sociedade que esperava algo talvez um pouco diferente de você? Eu acho que o primeiro passo foi dar de ombros à sociedade, né? E fazer exatamente aquilo que eu tinha vontade de fazer. E o quanto isso é difícil, né? E o quanto isso é difícil, mas o quanto isso também te conforta como ser humano. Uhum. Eu comecei a trabalhar muito cedo, muito nova. E essa coisa do trabalho, obviamente, te traz uma liberdade financeira, que é muito importante nessa história. A partir disso também, sempre uma vontade enorme em estudar e me aprimorar e fazer graduação, pós-graduação, enfim. E as coisas aí vão acontecendo naturalmente, né? À medida que a gente vai caminhando dessa forma. Uhum. Então eu acho que é isso. Nunca pensei exatamente naquilo que esperavam de mim e muito mais naquilo que eu queria fazer. Uhum. Acho que esse foi o grande segredo. Como que foi para você no começo? Então, eu acho que, como a gente já conversou na semana passada, eu acho que a gente vai nascendo como profissional ao longo do tempo. E eu acho que é legal, Rê, você falar sobre essa expectativa da tua vida. Quer dizer, quando você era menina, por exemplo, a Thaís disse que quando ela era menina, no último episódio, ela disse que o meu sonho era casar de véu e grinalda e ter filhos e tal. E logo, quando ela foi se descobrindo ela mesma, ela percebeu que aquilo era uma expectativa da sociedade, da história. Como foi para você? Você se desenhou dessa forma ou você foi se modificando ao longo do tempo? Eu acho que eu nunca me vi dentro de uma convenção. Nunca me imaginei casando, tendo filhos, e embora eu tenha um relacionamento já há muitos anos, né? Uhum. E com alguém também que também pensa como eu, que nós não temos nada escrito, nada acordado, é absolutamente desnecessário para nós dessa forma. Mas eu nunca fiz esse desenho. E eu tenho uma coisa bem bacana também, que é assim, eu fico lembrando, né? A Renata pequena, né? Menina. Eu praticamente nunca tive bonecas, porque eu gostava de lousa e giz. Uhum. Eu acho que eu sempre fui professora, desde sempre. É muito engraçado. Eu lembro dos meus brinquedos. Eu gostava muito de lousa, de giz, de escrever, de ter livros, cadernos, enfim. Então, a docência também já era uma nasceu ali, natural, uhum. né? O primeiro empreguinho que eu tive foi justamente uma escolinha de educação infantil, sendo assistente. Então, imagina, quando é que você vai imaginar um dia que você vai fazer um mestrado, vai virar docente de uma universidade e tudo mais. Mas era isso. Então, de verdade, eu olhando assim, pensando no meu passado, eu realmente nunca fui aquela menina que queria brincar de casinha e nada disso. E também comecei a praticar esporte muito cedo, né? Então, com 9, 10 anos, já jogava vôlei, jogava basquete, gostava daquilo, gostava dessas coisas, né? Então, enfim, acho que eu nunca fui exatamente aquele modelinho, né, que se esperava e que hoje ainda se espera de uma mulher, na realidade. Uhum. Em 1985, quando eu entrei na faculdade, o corpo docente era exclusivamente masculino, a gente já falou bastante disso.
Eu acho que é muito difícil uma mulher olhar para uma profissão como a que nós escolhemos e pensar, tem lugar para mulher aí. Por quê? Porque a gente tinha poucos modelos. Eu acho que é uma ousadia da mulher da nossa época que inventou, e outras nos antecederam, né? As mulheres do Supremo, as primeiras advogadas, né? Eu acho que é uma ousadia você querer uma profissão que não tem uma representante. Então, nesse sentido, eu acho que o teu papel dentro da faculdade é importantíssimo. Primeiro, como professora, mas depois, assumindo a coordenação de um curso que sempre esteve na mão dos homens, né? Então, eu acho que nesse momento é um momento de cobrança interna, medo seu de não dar conta, medo seu de não representar bem, porque você sabe que você é um modelo. Me conta isso. Como que você lidou com a cobrança sua mesmo, própria? Eu vinha de algumas comissões e alguns trabalhos ali que me aproximavam muito da gestão. E eu fui, na realidade, indicada, né, por um grande amigo, o professor José Renato Martins, que à época era o coordenador do curso de Direito, e que diante de um conselho de docentes, homens e mulheres, entendeu por bem e verbalizou que ele entendia que a pessoa ideal para assumir a coordenação no lugar dele seria eu. Então, começa dali uma coisa bastante emblemática, sim, né? E por quê? Porque né? sim, e porque, lógico, eu já tinha uma experiência ali junto a eles nessa administração, nessa gestão. Mas foi muito bacana, né? A iniciativa de um homem, que aliás é um grande amigo, um grande companheiro aí de jornada também, pensar dessa forma e colocar o meu nome à apreciação dos demais. O que aconteceu dali para frente, eu nunca tive dificuldade em assumir responsabilidades, ao contrário. Eu sou uma pessoa extremamente responsável, taurina, né? Pragmática, aquela coisa. Então, eu sou muito responsável, eu gosto muito das missões que são dadas e de realmente realizar feitos. Então, não me preocupo muito com isso. A minha preocupação é de fazer bem, fazer certo, na medida das minhas limitações. O que aconteceu naquele momento foi, primeiro, eu percebi, especialmente entre as meninas, entre as alunas, uma felicidade, porque independentemente, né, do nome, elas se sentiram representadas. E certamente, né, a gente vira referência para as pessoas. E em relação aos rapazes, também nenhum tipo de problema, de ressalvo, coisa que o valha. Mas eu gosto sempre de falar uma coisa, pessoal. Eu penso o seguinte, no final do dia, o que importa é aquilo que a gente entrega e da maneira como a gente entrega. Então, eu não gosto muito também dessa coisa, porque mulher tem que estar, ou porque é homem tem que estar, ou o contrário, né? Que nos incomoda muitíssimo. A mulher não pode estar. Não, você pode estar onde você quiser, desde que você tenha competência e habilidade para isso. Mas, de fato, naquele momento, o que eu percebo? Uma alegria bastante espontânea dos colegas e uma oportunidade de dar oportunidade a mulheres muito capazes que até então parecia ali que não existiam, né? E nenhuma mulher que foi contratada a partir deste momento foi contratada por ser mulher. Mas nenhuma mulher deixou de ser contratada por ser mulher. Percebem a diferença sutil? Né? Então uma questão de oportunidade e oportunidade, sim, lógico. E fico pensando no olhar desses alunos mesmos, né? Pensar essa possibilidade de eu poder ser a coordenadora num dia, né, num futuro, que antes eu achava que não era possível. Por quê? Porque eu não tinha esses modelos, né, essas pessoas lá ocupando esse lugar. Então, pensando na faculdade de psicologia, é um pouco o oposto, né, muita mulher para pouco homem. Né? Então, o quanto também os meninos não ficam sem um modelo. Né? Agora, eu fico pensando num medo interno de assumir uma grandiosidade dessa, porque não tinha outra, você foi a primeira. Né? O que gerou, né? O que causou em você nesse momento? Alegria. Medo zero. Eu não conheço essa palavra. De verdade. Eu não conheço. Eu acho que é uma satisfação pessoal. Com certeza. Né? Com certeza. E também aquela coisa de fazer
parte de um processo. Porque eu digo sempre isso, né? A maioria das pessoas quer fazer parte do resultado. Poucas pessoas se ativam no processo. E no processo você precisa de braço, você precisa de inteligência, você precisa de gente que faz verdadeiramente. Especialmente na universidade, com todos esses problemas que são públicos e notórios. Imagina nos últimos anos as dificuldades que nós enfrentamos ali. Né? Mas, Rê, fala pra gente, você é Renata profissional, todo mundo já reconhece, não tem dúvida nenhuma. Como é essa divisão entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal? Quer dizer, você... É importante que as mulheres, as pessoas pensem que a gente não tem que abrir mão de uma coisa para fazer outra, né? Que sempre foi um diálogo que acontecia lá quando eu engravidei. Quer dizer, você ou é uma boa mãe ou você é uma boa profissional, você vai ter que escolher as duas coisas. Eu discordo disso, sempre discordei, tanto é que trabalhei mesmo sendo mãe. Como foi isso para você? Você sentiu que você tinha uma cisão entre a Renata mulher e a Renata profissional? Você soube sempre? Claro que na vida a gente acaba se perdendo em alguns momentos, mas como foi esse passo a passo aí da tua vida? Eu acho que sempre dentro de uma normalidade, mas assim, também aprendendo algumas coisas. Por exemplo, eu sou muito organizada e eu gosto de espaços organizados. Então, a bagunça me deixa brava. Coisa de taurina, Coisa de taurina, não, né? Sei muito, que é isso, muito. Deus. E aí o que acontece? Para você manter uma casa, né? No meu caso tem uma casa relativamente grande, então para você manter uma casa em ordem, uma casa onde tem cães, né? Onde você tem um espaço grande, e por mais que o seu companheiro te ajude, é uma coisa difícil. E isso também tem que acontecer. Ou seja, você tem que organizar o seu tempo. E de fato, meninas, muitas vezes acontece de você falar, meu Deus do céu, parece que eu trabalhei loucamente o dia todo, e de fato trabalhou, e tem muita coisa ainda por fazer, seja no trabalho propriamente, seja dentro de casa na organização das coisas. Então isso para mim sempre foi um pouco difícil no sentido de como é que eu me organizo com tudo isso? Mas você pode ter uma pessoa te ajudando em casa. Sim, mas é aquela história também, os tempos mudam, nós vivemos aí 2 anos de pandemia, uma infinidade de coisas que aconteceram na vida da gente. Então é sempre uma adaptação à realidade que lhe é imposta. E o que eu percebo hoje? Que eu sou muito menos ansiosa e me cobro muito menos hoje, no sentido de que, nossa, tem 1000 coisas ali para fazer na casa. Não deu para fazer, sinto muito, vou fazer amanhã. Mas esse é um processo difícil. Para quem é tão pragmático, tão organizado, isso é muito difícil. Eu acho que isso aí é doença de taurino, não é? Eu acho que é também, lógico, que eu acho que o signo de touro deve ter uma culpa aí nisso, porque eu também preciso dizer que eu sou igual, mas também tem toda uma pressão da sociedade da gente ser essa pessoa perfeita, né? Tanto os homens quanto nós mulheres. E aí, pensando na mulher que é mãe e que é outras milhões de coisas, a gente tem que dar conta de tudo, né? E aí a gente se depara com a nossa realidade e percebe que a gente não tem que dar conta de tudo, a gente não quer dar conta de tudo. Eu posso deixar o meu copo sujo para a semana que vem ou para o dia que vem, né, para eu lavar. Eu não preciso lavar e deixar a minha pia sempre limpa, né? Mas para isso eu preciso entender o que eu quero, né? O que eu aceito e o que eu não aceito. Mas é uma certa fixação da gente, né? Porque eu digo assim, que a pia ali, o lugar de colocar as coisas, para mim é rito de passagem só, porque na verdade é aquela história, né? De deixar limpo, de deixar guardado e tudo. Né? A gente tem muito isso. E tem uma coisa interessante, porque muitas vezes eu chego e vejo no escritório, né? Às vezes eu chego e falo para minha secretária, eu falo assim, nossa, você não tem noção de quanta roupa eu já lavei hoje. Ela olha para minha cara e fala assim, o quê? As pessoas não acreditam que você lava. Sim, gente, sim. Porque a roupa não vai sozinha para a máquina, né? E são coisas
naturais que você faz, que a gente faz e tudo bem. É que nós temos né? ainda aquela ideia, né, da sociedade escravocrata, que alguém tem que fazer por mim. Eu E tenho acho que por ter uma carreira profissional Sim, bem estruturada. eu sou a né? elite Exatamente. de uma sociedade onde eu não posso ir ao supermercado, eu não posso. Eu já fui questionada também, mas Não, você porque eu vai ao fico pensando supermercado? também isso que se aí. fosse uma mulher que é só mãe, né, que trabalha exclusivamente como mãe, as pessoas não se chocariam que ela lava Isso, roupa, né? isso Achariam, se chocariam se ela não lavasse Se roupa. não lavasse. Mas porque você é advogada, coordenadora, Isso. corregedora e etc, Isso. você não consegue, né? É como se, não, ela não lava a roupa dela. Por isso que ela chegou onde ela chegou. Não, lavo e lavo bem. É, muito bem. Porque o taurino faz tudo bem, afinal de contas. Tem que ser bem feito, né? Bem Senão a gente não feito. faz. Começa de novo, começa de novo. Exatamente. Ô, Rê, nós estamos trabalhando esse mês, o podcast, falando sobre a questão da maternidade. Fala pra gente, como é que foi essa questão? Foi uma questão? Existiu essa questão? Você, em algum momento, teve que levar em consideração ser ou não ser mãe? Ou nunca foi uma questão e você não teve dor nenhuma em abrir mão disso, ou nem abriu mão porque nunca estava no plano? Conta que você estava contando sobre a sua infância. Só antes de você começar, eu estava conversando com algumas amigas minhas por conta desse podcast, desse episódio, que já são mães e são muito novas, né? E aí eu falei, o que você perguntaria pra Renata, né? O que você gostaria de saber? E aí a Isabela, uma amiga minha que é mãe de um menininho de 4 anos mais ou menos, ela me falou que nessa questão, né? Ela que decidiu ou foi natural? As coisas foram acontecendo. Ela parou em algum momento e teve que pensar. E aí eu, viajando nessa pergunta dela, pensei que eu tô chegando próximo dos 30. E antigamente os 30 era ou você decide agora ou você não vai mais ser divisor, mãe. né? Teve esse momento ou as coisas foram acontecendo e você e o seu marido foram se entendendo, né, dessa forma e você chegou onde você chegou? Olha só, na verdade, acho que nunca foi uma questão, porque para mim isso nunca foi algo que eu pensasse, quero, não quero, não. Muito natural, não quero. E aí vem aquela história, não é que eu não quero porque eu não gosto de criança, porque normalmente as pessoas te perguntam isso, que é uma pergunta ridícula, né, capciosa. Sim. Mas por que você não tem filho? Porque você não gosta de criança? Não, eu gosto de criança. Não na minha casa. Né? Não, Inclusive tem sobrinhos, né? Eu quero uma cuidar, coisa né? não significa que você, porque você não tem filhos, você não gosta de criança. Não existe isso. Essa não é a grande questão. Mas a questão e aí eu fico também, né, me perguntando, interessante essa colocação de vocês, porque era uma questão que eu fiquei pensando se eu queria, né, eu quero comprar uma casa, não quero comprar uma casa, desculpa fazer essa comparação, mas enfim, acho que eu nunca fiquei pensando eu quero ou eu não quero, porque para mim sempre foi muito claro que eu não tinha a intenção de. Mas tem uma coisa bacana aqui para contar para vocês, uma verdade. Eu, aos 40 anos, mais ou menos, eu descobri um mioma. E aí lidei com aquilo há alguns anos, inclusive, né? Mas as coisas vão acontecendo e vão dificultando demais a sua vida. Imagina alguém que trabalha manhã, tarde e noite. E naquela época eu trabalhava 3 períodos. Eu dava aula de manhã e à noite e ficava no escritório à tarde, né? Então você imagina, e mais casa, e mais tudo, e você com aquela dificuldade, você com aquela menstruação que não acabava nunca. Um fluxo absurdo. Um fluxo absurdo e dores e uma infinidade de coisas. E aí, claro, né? Tratamento X, tratamento Y não dá certo, aí chega no momento que você fala, gente, não tem mais o que fazer. E a opção era fazer uma esterectomia. Tá. Decidi com muita tranquilidade, com muita rapidez aquilo. E fiz. E foi tudo muito bem, graças a Deus. Tinha 40 e poucos anos. Antes de fazer, o meu médico disse assim para mim, olha, você é muito saudável. Se você quiser ter um filho ainda, tenha. Fique grávida, dá tempo. Tenha um filho e depois a gente faz, não tem problema algum. Eu falei, não, mas estou com 40 e poucos anos, se eu não quis até hoje, porque não, né, não era... Ok, fizemos. Na primeira semana pós-cirurgia, que é uma semana chatinha, que você tá ali toda meio dodói, pela primeira vez na vida, confesso para vocês, veio à minha cabeça o seguinte, puxa vida, até hoje a opção era minha.
a partir de agora eu não tenho opção. Ficou definitivo. Sabe? Então aquilo não é que, nossa, pesou e mudou minha vida. Mas eu acho bacana compartilhar isso. É um sentimento natural. Sim. Por quê? Porque a gente tem o direito também de repensar as coisas, né? Com certeza. E você queria ter a opção, né? E não era nem o querer ou não querer, mas é aquela coisa do definitivo. É uma certeza, né? Agora... É uma certeza. Mas tudo bem, passou. Rapidão também. Mas eu tive isso. Então eu acho bacana compartilhar também com as pessoas. Não é assim, essa fortaleza e tal. Não, gente. A gente é gente como todo mundo. Né? Você sangra, você chora, você fica triste. Eu acho que a mulher e a maternidade... Por isso que a gente pensou que esse tema era um tema importante demais para a gente abordar. Porque internamente tem um negócio lá. Eu estou falhando com a ordem. Né? Eu tenho um útero por um motivo, né? Parece que a gente tem que fazer uso dele. Mas você não acha que se romantiza demais isso? Romantiza. Isso é coisa de novela, de conto de fadas e tal. Mas tem essa dor, né? De você não estar desempenhando o papel que você deveria. Você sabe que eu fiz algumas defesas judiciais em divórcios e no caso, um específico que eu estou lembrando aqui, a esposa nunca quis ter filho. E aí eles estavam brigando por causa dos cachorros, né? E aí ele falou assim, na petição dele estava assim, eu não sei por que ela quer ficar com os cachorros, porque ela não tem o menor instinto maternal, vez que ela nunca quis ter filhos, ela não gosta de crianças porque ela não quis ter filhos. Quer dizer, foi uma forma dele, primeiro, demonstrar que ele é pré-histórico e, segundo, de magoá-la, de atingi-la, porque uma mulher que não quis ter filhos, primeiro, não gosta de criança e, segundo, não tem condição de cuidar dos cães. Então, veja como isso é uma estrutura. E nem de amar. Né? Porque amar. não é pra você estar sofrendo pelos cães se você nunca quis ter filho. Então, por que você tá olhando pro cachorro como se fosse seu, né? Parte sua, sei lá. É que culturalmente, o que se esperava de uma mulher, né? Que ela seguisse o padrão e tivesse filhos. E aquela mulher que não os tinha, era uma fracassada. Era, né, colocada meio à margem, era menor, inferiorizada. Mas isso é uma construção social, gente, né? Nós estamos aqui justamente para quebrar paradigmas, para mostrar que há outra visão das coisas, que há outra versão das pessoas. Sim. Né? Agora, lógico, cada uma de nós precisa entender que é árduo, todo dia, né? Vocês continuam falando sobre isso? Sim, nós continuamos falando sobre isso porque nós precisamos falar sobre isso o tempo todo. Né? Nós fizemos recentemente um grande evento falando sobre violência contra a mulher. Poxa, vocês vão falar sobre isso de novo? Sim, nós vamos falar sobre isso de novo, porque é importante. Porque, de fato, há toda uma tentativa de minimizar, de reduzir a mulher a algo que ela não é, de fato, e mais, também uma investida muito, muito séria, muito cruel com relação à liberdade feminina de dispor do seu corpo. Isso é uma coisa muito séria também, que a gente também precisa conversar. Sim. Eu fiquei pensando nessa questão da gente quebrar paradigma, né? Mas também penso que tem toda uma dificuldade em fazer isso, né? Claro. Que a gente se coloca em um lugar de vulnerabilidade. E quando eu falo, eu não vou ser mãe, você que lide com a sua frustração, né? Era a sua expectativa que eu fosse mãe e eu não vou ser mãe. Teve esses desconfortos também pra você? Porque eu fico pensando, como que você aprendeu a olhar tanto pra você, né? E a aceitar o que você sente. Então, eu vou conversar apenas com o meu marido se eu quero ou não ter filho, né? Porque era uma relação que vocês tinham que decidir entre vocês. Lógico que você primeiro com você mesma, né? Mas depois com esse companheiro, né? Como foi? Bom, na verdade, nós nos conhecemos já maduros. Eu acho que isso já é uma coisa bacana. Né? Eu lembro que uma das primeiras conversas que nós tivemos foi justamente nesse sentido. Não tem nenhuma criança aqui. Nós já temos as nossas histórias, a nossa vida, as nossas experiências. E, enfim, ok, e vamos lá. A questão de não ter filhos, para mim, como sempre foi algo... que eu não tinha dúvida a respeito disso. Então, claro que foi colocada numa das conversas, mas não de forma, sabe, assim, pesada e tudo.
Não, simples, olha, eu penso desta maneira, não tenho interesse, então aquela coisa, né? Por obviedade, fica à vontade, né? Porque se de repente era uma vontade dele, tinha que ser livre também para procurar alguém que também tivesse a mesma vontade. E aí, posso contar, eu tenho uma experiência nesse sentido, né? Vocês perguntaram sobre a minha família. A minha família, meus pais, meus irmãos e tal, na minha casa nunca houve esse tipo de cobrança, até porque eles têm medo de mim. Não, brincadeira. Mas, enfim, agora, houve um episódio em que alguém da família dele fez esse questionamento, né? Vocês não vão ter um bebê? E quando? Não. Eu não, pelo menos, né? Eu sempre muito sarcástica, muito sacana. Falei, não, eu não, ele não sei. Eu não. E aí a pessoa falou, mas como assim? E se ele quiser? Eu falei, se ele quiser, ele tem que procurar alguém que queira também. Nós já conversamos sobre isso. Ponto. Mas para você conseguir fazer isso, você tem que ter uma força, confiar em você mesmo interna, né? Essa força sim. de... E se ele pega a malinha dele e vai embora? Ele né? tem que E ter o que você queria isso, ouvir né? era... Então, por isso que eu acho que é muito delicado essa questão, porque a gente tem que falar aquilo que a gente também vai conseguir sustentar depois. Com certeza. Né? Porque Sim. e se nesse momento ele pegasse a malinha dele e fosse embora, é uma escolha dele, é liberdade. Isso é isso mesmo. que a gente quer. Mas aí não era pra ser, né? Não era pra ser. E você preferiria estar com uma pessoa insatisfeita, vamos pensar se ele quisesse ser pai, né? Do seu lado, prendendo essa pessoa, claro que não era você que estaria prendendo essa pessoa, do que tentar com outras pessoas e ser livre. Pois é, mas é exatamente isso. A escolha de cada um. Então, no nosso caso, e ele sempre diz assim, nossa, eu nunca pensei sobre isso. Então, tipo, tanto fazia. Tanto faz, né? Mas vamos imaginar o seguinte, que fosse diferente, que ele dissesse, não, eu quero ter filhos. Eu teria obrigatoriamente, sendo muito honesta, em dizer, olha, bacana, você precisa de alguém que queira a mesma coisa que você. Por quê? Porque eu não quero no futuro olhar para você e falar, puxa vida, eu fiz algo para te agradar e que não era aquilo que eu queria. Sim. Né? É claro que aí você também pode receber 1000 críticas do tipo, você é egoísta. Né? Porque às vezes as pessoas acham isso, que pessoas que não têm filhos, que mulheres que não têm filhos são egoístas. Gente, de verdade, eu sou mãe da minha mãe, eu fui mãe do meu pai, muitas vezes mãe dos meus irmãos, mãe dos meus sobrinhos, dos meus amigos. Eu sou muito mãe. Do seu marido, dos seus cachorros. Eu sou muito mãe. Eu sou mãezona pra caramba, mas sob uma outra ótica. É só isso. E, de novo, né, a gente apimentar um pouco essa conversa. Quantas mães biológicas nunca foram mães? Exatamente. Né? Porque parir não significa necessariamente que você seja mãe de verdade, dentro daquilo que a gente espera que seja E uma no mãe. episódio passado a gente falou, né? 70% das casas brasileiras são compostas só por mãe. Pois e ninguém vai pressionar o pai se ele quer ou não isso ser aí, pai. Exatamente. Né? E eles muitas vezes são Em ser pai pai, e não se responsabilizam por isso. É isso mesmo. Né? Eu acho que a gente tem que voltar nessa tua fala sobre o egoísmo. Porque a mulher e a escolha dela sempre leva a pecha de egoísta. Sempre. A mulher que escolhe, que quer trabalhar, então você está deixando aquele... Né? Até no momento de uma traição... porque você, mulher, é que escolhia a tua profissão, é que você, mulher, é que saía. Então, acho que você olhar para si e fazer suas próprias escolhas, por si só, já soa como egoísta. Milhares de vezes, aliás, eu fiz um vídeo hoje sobre isso. Milhares de vezes eu respondo essa pergunta. A mulher me fala assim: Simone, agora eu quero cuidar de mim, eu quero trabalhar. E ele fala que eu tô saindo muito arrumada porque eu faço uma maquiagem antes de sair. É egoísmo meu pensar nisso, pensar em mim? E não só o companheiro, mas os filhos também. Não tô acreditando, mãe, que nesse final de semana você vai para pós-graduação de novo e eu vou vir aqui na sua casa e aí? Não tem ninguém? Você tá... Então, junto com essa mulher, nasce essa ordem de primeiro atender ao outro e depois se atender.
E a ordem fica absolutamente inviável, né? Como que a gente lida com o nosso desejo se antes eu tenho que pôr o teu, Isso. né? E que hora vai chegar o meu? E que hora eu me sinto livre para decidir? Eu quero isso agora, né? Então, é muito importante isso que você falou sobre essa questão de você ter uma autorização social para escolher a si mesma, né? Acho que você deve ter ouvido muitas alunas, muitas mulheres, justamente questionando. Eu estou aqui na faculdade, enquanto lá em casa meu companheiro está cuidando do meu filho, minha mãe está cuidando do meu filho. E será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo a escolha certa? É uma coisa que passa na cabeça. Com certeza, mas eu sempre penso o seguinte também. Ok, a criança está em casa, o marido está cuidando, a avó está cuidando, enfim. Mas o que você está fazendo aqui? Qual é o seu objetivo de vida? Eu quero fazer uma faculdade, quero ter uma profissão para, inclusive, ajudar o meu marido a ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para os meus filhos. Porque a realidade social é muito diferente, né? Se a gente pegar estatisticamente o número de mulheres que são pai e mãe, o número de mulheres que são carreira solo, o número de mulheres que bancam a casa, sob o ponto de vista financeiro, é muito grande, é muito alto. Ou seja, há uma cobrança em cima das mulheres que eu acho muito cruel, muito desproporcional. É aquela história. Por que o homem não pode ajudar? Qual é o problema de um homem lavar a louça, pôr uma roupa na máquina, né, lavar um quintal, sair com as... Qual é o problema? Não tem problema algum nisso. Ao contrário, isso é o quê? Isso é companheirismo, isso é viver bem, isso é pensar junto, pensar num futuro e tudo mais, né? Então, aquela menina, e sim, inclusive eu tive alunas que fizeram parte da graduação grávidas, e aí tiveram os bebês, e levavam os bebês em sala de aula. Por quê? Porque não tinha. E eu acho maravilhoso, porque ela estava fazendo só para ela? Provavelmente não. Estava fazendo para essa criança também. Então, acho incrível que seja dessa forma, né? É isso. Agora, de novo, gente, eu acho que tem uma coisa assim, que é muito íntimo, né? De você aceitar e entender que a pessoa mais importante no mundo é você. E para mim isso não é egoísmo, isso é autopreservação. Porque toda vez que a dedicação é sempre em relação ao outro, em algum momento você vai aparecer frustrada e muitas vezes a pessoa pode até ouvir o seguinte: você fez porque você quis, você não foi trabalhar porque foi a sua opção, preferiu ficar com os filhos por opção própria. Quantas mulheres vão no nosso escritório, né, mulheres mais maduras nas separações, nos divórcios, e dizem isso? Eu vivi a minha vida inteira, me dediquei à minha família, e agora que eu estou com sei lá quantos anos, agora vem essa separação. O que eu vou fazer da minha vida? Não fiz nada da minha vida. Fez, querida, claro que fez. Cuidou da sua casa, cuidou dos seus filhos? Sim, fez. Vamos pensar para frente agora, vamos mudar essa vida. E isso é outra coisa que eu acho que vale a pena a gente também pensar, refletir no quanto esta entrega. Eu fiquei em casa cuidando dos meus filhos, cuidando da minha casa, cuidando do meu marido. O quanto nisso tudo também não está naquilo que foi o seu desejo, naquilo que era importante para você na época. E tudo bem. E tudo bem. De novo, não há fórmula, não tem nada que a gente possa dizer tem que ser assim. Não, é o que cada um tem para si. O que eu sempre falo para a Thaís é que quando a gente está falando desse assunto, é que toda vez que você escolhe de uma forma, você está assumindo risco do outro lado, né? Então, se você escolhe no modelo antigo de casamento, que na cabeça daquela mulher aquilo é para sempre, e ele cumpre o papel financeiro e eu cumpro os demais papéis, você está assumindo um risco de que aquilo não dê certo, que esse plano não funcione. E aí eu, com os meus 50 anos, sei lá quanto, estou absolutamente desamparada. Esse casamento de confiança na perenidade era um casamento, sei lá, da nossa época para trás. Porque eles, por exemplo, a gente até comentou isso aqui, né? Já não podem ter essa confiança, porque sabidamente o casamento é temporário. Se não for, é que é a grande surpresa. Se você fizer 30 anos de casado, é a grande surpresa. Então,
é um risco alto demais você abrir mão da tua independência financeira. E mais, eu acho que hoje o homem, apesar dos red pills, que a gente continua sempre falando deles, o homem também espera mais da companheira. Ele espera essa parceria, essa mulher que você pode falar de tudo com ela. Então, por exemplo, eu não sei, na casa dos meus pais, eu nunca assisti muito eles conversando sobre a questão financeira. Meu pai falava, podemos gastar até tanto, ela obedecia, gastava até tanto, pronto. Agora, hoje não. Hoje o desejo da mulher, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Por quê? Porque tem dinheiro ali. Os casais que estão juntos têm dinheiro dos dois lados. De ambos, então, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Nós vamos fazer a reforma da casa, nós vamos fazer uma viagem, nós vamos... Então, acho que tem esse conteúdo dessa nova mulher para esse novo homem, né? Não sei se dá para ser igual era hoje. Você olhando para a mulher de hoje, dá para ser um relacionamento como era? Não dá mais, né? Mas me causa uma certa perplexidade que nos dias de hoje, meninas jovens com um mundo aí com 1000 oportunidades que de repente as nossas mães não tiveram, a minha, por exemplo, certamente não teve. Minha mãe hoje tem 85 anos e ela fala, é uma gracinha, ela fala assim, imagina, eu queria ter estudado, eu queria ter sido professora. Sim. Sabe? Então, é duro isso, porque ela não teve como fazer. Sim. Né? Algo que para ela seria tão bacana, tão importante. Então, ela tem uma frustração nesse aspecto. Um dia, a gente conversando, ela falou, olha, eu amo vocês, mas se eu pudesse voltar no tempo, não tinha casado, não tinha filho, não tinha nada, eu queria estudar. Percebe? Com 85 anos, né? Sim. Essa opção acho que apareceu para ela depois, né? No meio do certeza. caminho. Já tinha casado, já tinha. Não, e acho legal como ela modificou para os filhos, Não né? é? Então, vamos fazer os nossos filhos estudarem, porque eu não quero que eles cheguem na minha idade com esse sentimento de que poderia ter estudado. Exatamente. Né? Agora, tem uma frase que eu acho uma verdade assim absoluta, que diz, a cada escolha, uma renúncia. Não dá para ter tudo na vida. E muitas consequências. Né? E mesmo que você ache que você não está escolhendo, você está. Mesmo que você... Eu não agir... Não agir também é uma escolha, né? E a Thaís estava falando outro dia sobre as mulheres que hoje têm as oportunidades e ainda assim se submetem, né? Então, sei lá, para a gente encerrar o nosso papo, acho que a gente podia deixar uma mensagem de que dá tempo. Dá tempo de você fazer tudo, dá tempo de você mudar. Se 5 anos atrás você tivesse tomado a decisão de mudar, como você estaria hoje? Então, se você pensar nisso, amanhã você acorda, mulher que está nos ouvindo, acorda e faz diferente. Não estou hoje confortável com a minha vida, amanhã eu vou fazer diferente, porque daqui 2 anos, 5 anos... o resultado é outro, né? É isso. E não tem jogo fácil, né? Na vida. Não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. Não tem. Tudo merece aí uma disciplina muito grande, aprimoramento, luta, né? Acho que especialmente isso. Nenhuma de nós nasceu em berço esplêndido e ficou lá encastelada esperando o príncipe chegar, né? Eu acho que a gente, assim, o emprego cair na tua porta, o dinheiro na felicidade. Sem que você tivesse se preparado para isso, né? Então, não, essa coisa de, eu tô lá no castelo esperando o príncipe. Não, cara, viu? Eu tô matando o dragão e... não espera para matar o dragão, vai até o dragão. Embora, né? Vê o que você tem para usar e vai até o dragão. É isso. E isso não, e de verdade, isso não te deixa menos feminina, né? Não te deixa menos mulher, nada disso. É apenas... São as escolhas da vida. Isso. É o que você disse, há consequências, claro, mas... Enfim. Hoje eu fui almoçar com um amigo e ele falou para mim sobre a postagem que eu fiz no seu aniversário, Thaís. Que eu desejei a ela que a vida dela não fosse uma vida tranquila, que ela tivesse desafios e obstáculos, porque só assim a gente vê o quanto a gente é forte, o quanto a gente pode, o quanto a gente se sente valorizada por ver que aquilo deu certo, apesar do obstáculo. Então, nos meus votos de felicidade para ela, eu disse, eu quero obstáculos na sua vida. Não quero que a sua vida seja uma praia sem ondas, porque quer dizer que você se acomodou.
né? Então eu quero que você olhe para sua vida e se desafie com ela. E brinquei com o negócio da kriptonita, que é o veneno pro super-herói, né? Então eu acho que é isso. As pessoas às vezes pensam e já comentaram com a Thaís: tua vida é diferente porque a tua vida é muito fácil. Você teve tudo, você nunca precisou trabalhar quando estudava. Não é fácil. Embora ela não precisasse trabalhar. Não, embora eu sou muito privilegiada, estou num lugar que eu tive a melhor escola, a melhor faculdade, pude viajar fora do país, mas eu escolhi viajar fora do país. Eu poderia ter escolhido não com a mesma facilidade que eu tinha, né? Então, eu acho que tem esse olhar também de que a nossa vida é fácil. E você trouxe no seu discurso que em um período da sua vida você trabalhava em 3 lugares diferentes, em 3 períodos diferentes, né? Então, que é a mesma coisa que acontece hoje, sim, na verdade, né? Assumindo assim uma infinidade de funções, mas que eu acredito sinceramente que eu dou conta, sendo organizada, sendo pragmática, sendo sistemática para a coisa, mas também se respeitando. E se vocês me permitem, eu também quero falar para essa mulher o seguinte, de novo, o importante aqui é que a escolha seja sua. Então, quer casar, ter filhos? Ótimo, parabéns. Não quer casar, não quer ter filhos? Ótimo também. Quer ter filhos solo? Ótimo! De novo, a cada escolha uma renúncia. Há consequências, mas o importante, o fundamental é que a escolha seja sua. Que lindo isso. Acho que para finalizar, usar aquela sua frase também de que o principal amor da sua vida tem que ser você, né? Se a gente se colocar em primeiro lugar sempre, a gente consegue se olhar e escolher por nós mesmas, né? E aí, olha quantas histórias diferentes a gente já tem aqui nessa mesa. Ela que trabalhou e foi mãe, você que trabalhou e não foi mãe, e eu que ainda não sou mãe, mas não saberemos como vai ser no futuro, né? Então, queria te agradecer muito por essa conversa e esse bate-papo. Obrigada por abrir sua vida pra gente. Foi uma delícia escutar um pouquinho. Obrigada, mãe. Eu tenho certeza, Rê, que essa conversa vai fazer realidade em muitas mulheres. A gente não está fazendo esse podcast à toa. A nossa intenção aqui não é autopromoção, a nossa intenção é que chegue uma conversa sincera para essas mulheres que não podem estar lá no curso conosco, que às vezes têm uma dificuldade de deslocamento e que vai ter a oportunidade de ouvir falar de um mundo diferente, que a gente seja uma porta de abertura para uma história nova na vida dela. As mulheres estão em dor e elas precisam ouvir, sentir que tem saída, que tem uma mão estendida, quer seja através do projeto, quer seja através dos organismos sociais, quaisquer. Então, eu acho que o objetivo hoje foi muito atingido, né? A gente trazer a perspectiva de uma mulher guerreira que não ganhou nada de presente, nada caiu lá no colo dela e que se deu bem. E que está satisfeita consigo mesma. E que fez opções diferentes dessas convencionais. Queria muito agradecer você, minha amiga. Obrigada. Gratidão minha e sempre dizer o seguinte: nós somos hoje maioria na sociedade, somos maioria como eleitoras, somos maioria nas universidades. Então, puxa vida, está na hora da gente entender isso, que essa união é necessária, que é necessário replicar essas informações e que todas nós estamos ligadas por uma grande teia, como eu costumo dizer, né? E que se a gente uma dá a mão para a outra, não deixa ninguém cair. Exatamente. Acho que é isso que é o fundamental. Beijo grande para vocês. Muito obrigada. Beijo, pessoal. Muito obrigada. A gente se vê nos próximos episódios que vão sair quinzenalmente no YouTube e nas principais plataformas de streaming. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.